Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Faltam ainda 13 jogos para a gente voltar à elite do futebol brasileiro. Mas o Globo Esporte soltou a seguinte matéria, ó. Com 17 atletas em fim de contrato, o Vasco aguarda definição sobre acesso para pensar em renovações. E aí eu vou passar aqui a lista dos 17 jogadores e se você tivesse a caneta na mão, renovaria com quem? Vamos trocar essa ideia aqui. Vamos trazer aqui também o De Aranha, que no último jogo da derrota do Vasco para o CSA foi taxativo, revoltado com o Emílio Faro. Teixeira e Nenê não podem jogar juntos. Quero saber a sua opinião também sobre isso. Agora, o Faro vai ter que resolver um problema aí, já que o Carlos Brasil disse que ele vai continuar até o final. Segundo o Carlos Brasil, o Faro até o final aí, ele vai conduzir o Vasco, se Deus quiser, a elite do futebol brasileiro. Ele tem que resolver essa situação aí do Nenê, do Alex Teixeira juntos, dá pra jogar, mas antes ele tem que resolver o problema aí do desempenho do Vasco fora de casa, que tá terrível. Fim aí da 25ª rodada da Série B, o Vasco que está a 12 pontos aí do Cruzeiro e a 6 do quinto colocado, que é a Tombense. E aí, família vascaína, antes de a gente entrar nesse detalhe aí dos jogos fora de casa, me incomoda demais quando eu vejo assim, por exemplo, né, o Vasco perdeu para o CSA e o CSA tinha tomado uma porrada do Sport, que sinceramente é um time limitadíssimo, para não dizer horroroso, de 4-0. E aí você vê agora nessa última rodada, o Vasco tomou uma porrada pro Sampaio Corrêa, né? Se não me engano, 3-0. E agora o CRB ganha do Sampaio Corrêa fora de casa. Quando você pega esses detalhes assim, Thiago, um jogo, tem nada a ver, cada jogo tem a sua história. Mas não. A grandeza do Vasco, você tem que pegar esses detalhes, se agarrar a eles e dizer alguma coisa tá errado. Então é um grande problema que o Vasco tem hoje, principalmente pelos próximos jogos que o Vasco tem, que são 3 fora de casa, Bahia, Grêmio e Brusque. Esse problema o Faro vai ter que resolver imediatamente se a gente não quiser passar sufoco aí até o final de novembro, assistir a Copa do Mundo mais tranquilo com o Vasco na Série A. E aí, família vascaína, esse problema que eu acabei de citar aqui, dessas derrotas que o Vasco tem, principalmente para times limitados, com certeza passa aí pelos seus jogadores. Será que esses jogadores podem sim disputar uma Série A pelo Vasco? Quero passar aqui cada jogador que está em fim de contrato e saber a sua opinião sobre isso. Vamos lá. A matéria do Globo Esporte está na tela para vocês, né? Com 17 atletas em fim de contrato, Vasco aguarda definição sobre acesso para pensar em renovações. Então vamos por parte aí, família vascaína. Vou botar na tela aí, ó. Vamos aqui para os goleiros, está na tela para vocês, o Alexander, Thiago Rodrigues, House e Filterman. Então a gente vê aí 3 goleiros da base, se eu não me engano até já renovaram com o Alexander, mas claro, renovaria aqui com o Thiago Rodrigues, sem sombra de dúvida. E aí os outros jogadores, como são jovens, cabe aí o que a 777 vai entender sobre isso, o Paulo Brax, novo treinador, mas o Thiago Rodrigues renovaria sem sombra de dúvida. Vamos pular para os zagueiros aí do Vasco, tá na tela para vocês. Danilo Bossa, Anderson Conceição e Quinteiros, todos aí com contratos até o final desse ano. E aí vou dar aqui minha opinião polêmica. Talvez muitas pessoas aqui, os torcedores vascaínos aqui, podem discordar de mim. Não renovaria com nenhum dos 3. E não é pela última atuação do Bossa, não renovaria com nenhum dos 3. Acho que os 3 zagueiros do Vasco são limitadíssimos, são fracos para disputar uma Série A. Se nós queremos realmente viver dias melhores, ter times competitivos, não podemos ter zagueiros como Danilo Bossa, Anderson Conceição e Quinteiros. Essa é a minha opinião. A gente pula aí para as laterais. Léo Matos e Edmar. Não preciso nem falar, né? Claro que não renovaria, claro que não. Meio-campista, está na tela para vocês, Yuri Lara, Luiz Henrique, Nenê e Sarrafiori, família vascaína. Também pode ser uma opinião polêmica, mas assim, eu acho que com o perfil do Nenê é um cara vaidoso, é um cara que joga bola, eu sei,
mas é um cara, que dificilmente aceitaria ficar no banco, principalmente também no ano que vem, onde a gente imagina um Vasco mais competitivo, com algumas peças melhores tecnicamente falando. E acho já que o Nenê, apesar de ser muito bom de bola, já tá deixando a desejar. Então, nesse setor aqui, meio campo, só renovaria com o Yuri. Deixa a sua opinião, tenho certeza que muita gente renovaria assim aí com o Nenê. E atacante está aí Alex Teixeira, Raniel, Bruno Tubarão e Fábio Gomes, né? O Fábio Gomes aí a gente mal viu atuar. O Bruno Tubarão eu não renovaria. Acho que é um cara que a gente já conhece mais do que o Fábio Gomes, porque já viu aqui atuar no Red Bull Bragantino. Raniel nem pensar. E Alex Teixeira eu renovaria sim. Acho que o jogador tecnicamente importante, bem condicionado e jogando na função dele, na posição dele, eu acho que é um cara que vai entregar. Então, basicamente aí, família vascaína, desses 17 jogadores aí em fim de contrato, a gente renovaria aí, na minha opinião, se eu tivesse aqui, ó, caneta na mão, Teixeira, Yuri e Thiago. É isso, de 17 renovaria com 3 aqui dessa lista que o Globo Esporte colocou. Deixa a sua opinião aí nos comentários pra gente trocar essa ideia, porque eu venho falando isso em todas as lives, pré-jogo e pós-jogo. Não se levem pela emoção, esses jogadores estão entregando, é time de operário. Não, o time do Vasco é limitadíssimo. Esse time aqui, muitos desses jogadores numa Série A, com certeza o Vasco seria rebaixado no primeiro turno ainda, família vascaína. Agora vamos pra gente finalizar o vídeo, vamos trazer aqui o Dé Aranha falando aí sobre essa questão de Nenê e Alex Teixeira junto. Ele viu muita dificuldade, muita lentidão e eu quero a sua opinião. Vamos passar aqui a dele e depois eu quero a sua aí sobre Nenê e Alex Teixeira aí nos comentários. Vamos lá. Mas tá errado, ele entrou com a formação errada. O time não tem nenhuma velocidade. Cadê a velocidade com o Raniel? O Raniel é lento, pesadão e triste. Ele é um jogador que só gosta de empurrar a bola para dentro do gol. O Alex Teixeira não pode jogar na beirada, ele não tem velocidade. O Nenê, malandro, já passou dos 40. Fala, Dé. Malandro, é aquilo que eu já esperava, né? Não pode jogar o Nenê junto com o Alex Teixeira, sendo que o Alex vai jogar na beirada. A bola não chega no Raniel. Olha, o Raniel não pegou na bola, hein? Tem 20 minutos. Não, ele não é jogador para pegar na bola, é jogador para finalizar. Se a bola não chegar nele, ele não se movimenta. Mas o Alex Teixeira, jogando pelo meio, é completamente diferente jogando na ponta. Jotinha, é impossível um técnico escalar o Nenê e o Alex Teixeira no mesmo time. Ou escala um ou escala outro. Fazer o que estão fazendo com o Alex Teixeira, botando ele na ponta, ele não pega na bola. É um jogador de qualidade, mas é um jogador veterano. Mas o Nenê é muito mais. Então não dá. Aí, me diz aí nos comentários se você concorda ou não com o Dé Aranha. Antes do Dé Aranha falar isso, se você pegar vídeos meus aí anteriores, eu já vinha dizendo isso, né? Que Nenê e Alex Teixeira, pra mim, dificilmente dariam para jogar juntos. E aí a gente viu uma boa atuação do Vasco contra a Tombense, e aí a gente, caraca, né? Mas a gente parar para analisar, o Marlon realmente foi fora do normal ali, jogou muita bola, foi protagonista junto com o Andrei, né? E quando o Vasco joga fora de casa, sente muito a falta aí da parte física, tanto do Nenê quanto do Alex Teixeira. Eu falei isso contra a Tombense. O Vasco jogou bem, fez 3 gols, mas a Tombense chegou. O Thiago Rodrigues foi muito importante, fez defesas sensacionais que poderia ter dificultado mais aquele jogo, e muitas dessas jogadas da Tombense foi pelo lado esquerdo, onde você tem o Edmar e você já tinha ali o Alex Teixeira jogando aberto pela ponta e não tem condição física para isso, tanto para a parte defensiva quanto para a ofensiva, de fazer corredor, de chegar no fundo, de dar aquela opção em velocidade. Então também concordo aí com o Dé Aranha, acho que é um problema que o Faro vai ter que resolver já nesse jogo contra o Bahia, porque o Bahia é um time muito físico, muito rápido, principalmente pelos jogadores de beirada de campo. Então o Alex Teixeira ele não vai conseguir ajudar, entregar nessa parte física se continuar jogando por ali. Acho que é um ou outro, e jogando nessa função aí de articulador, de camisa 10, né, vamos dizer assim, ou o Nenê ou o Alex Teixeira. Os dois juntos, eu acho que o Vasco vai passar muito sufoco nesse campeonato.
Uns defendem o Alex Teixeira de 9, de falso 9. Também não colocaria. Acho que o Vasco precisa de um atacante ali mais físico, mais rápido. A Série B exige isso. O futebol moderno hoje exige, né, essa competitividade que falta hoje no Vasco, principalmente nesse time titular. Como o De Aranha colocou, Nenê, Alex Teixeira e Raniel. É muito cansado, é um ataque muito cansado. E aí você pula lá para a defesa, ainda tem o Edmar. O Vasco precisa realmente de mais vitalidade aí, família vascaína, de mais velocidade. O Aguinaldo tá pedindo passagem para ser o 9. Então, o ataque do Vasco aí com certeza com o Aguinaldo de 9 e aí, Nenê ou Alex Teixeira, essa é a minha opinião. Vamos trocar essa ideia aí. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.